O telefone tocou às 3 da tarde de uma terça-feira comum. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá, aquele cheiro gostoso de milho assado começando a tomar conta da casa, quando atendi sem nem olhar o número. Uma voz feminina, formal mas urgente, disse meu nome completo. Dona Helena Cristina Almeida? Confirmei, limpando a farinha das mãos no avental bordado que minha mãe me deu há 40 anos. Aqui é do cartório de registro de imóveis da Zona Sul. A senhora poderia confirmar se está aqui no cartório neste momento? Ri. Achei que era trote. Moça, eu estou na minha cozinha fazendo bolo. Por que eu estaria aí? A voz ficou mais séria, quase tremendo. Dona Helena, a senhora precisa me ouvir com atenção. Tem uma pessoa aqui, neste exato momento, se passando pela senhora. Um jovem de aproximadamente 25 anos trouxe uma mulher de uns 45, cabelos pretos, óculos, que está com RG e documentos em seu nome. Eles estão tentando transferir a propriedade do imóvel na Rua das Acácias, número 847, para o nome dele. Minha casa! Meu coração disparou. A colher de pau que eu segurava caiu no chão com um barulho seco. Que jovem! Quem é esse rapaz? A escrivã respirou fundo antes de responder. Ele se apresentou como Gabriel Almeida, seu neto. Dona Helena, pelo amor de Deus, a senhora consegue vir até aqui agora? Eles já preencheram metade dos documentos. Eu estou segurando o máximo que posso, pedindo documentações adicionais, mas não tenho como barrar indefinidamente sem a senhora aqui. Gabriel. Meu neto, Gabriel. O menino que eu criei desde os 6 anos quando minha filha morreu num acidente de carro. O menino que dormiu na minha cama quando tinha pesadelos. O menino que eu paguei escola particular, curso de inglês, natação, tudo. O menino que estava, segundo ele me disse pela manhã, na faculdade tendo aula de direito até às 6 da tarde. Isso é impossível, eu disse, mas minha voz saiu fraca. Ele está na faculdade. Ele me disse que tinha aula o dia todo. Silêncio do outro lado. Depois a escrivã falou baixinho, como quem não quer machucar, mas precisa ser honesta. Dona Helena, eu trabalho em cartório há 23 anos. Já vi muita coisa. E o que estou vendo aqui agora é uma tentativa de fraude documental e apropriação indébita. Se a senhora não vier imediatamente, em 30 minutos, essa casa não será mais sua. Eles têm procuração falsa, RG falsificado, tudo muito bem feito. Se eu não tivesse o costume de ligar para confirmar em casos de transferência de imóveis de idosos, já teria sido tarde. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. 72 anos de vida, e eu nunca tinha sentido esse tipo de traição. Não era raiva ainda, era descrença. Era meu corpo se recusando a acreditar que o menino que eu embalei no colo poderia estar, naquele exato momento, roubando o teto sobre minha cabeça. Peguei a bolsa, as chaves do carro. Meus vizinhos, seu Arnaldo e Dona Marta, estavam na calçada regando as plantas. Dona Helena, a senhora está bem? Está pálida. Não consegui responder. Entrei no meu Corsa 2010, aquele que Gabriel sempre reclamava que era velho demais, perigoso, que eu devia comprar um carro novo. O motor engasgou 2 vezes antes de pegar. Minhas mãos suavam no volante. O cartório ficava a 25 minutos da minha casa. Fiz em 15, passando 2 sinais amarelos, coisa que nunca fiz na vida. A cada semáforo eu pensava, será que já assinaram? Será que já perdeu? Será que quando eu chegar já vão ter ido embora e minha casa estará no nome dele? No nome do meu neto? Estacionei torto na vaga em frente ao cartório. Eram 3h42 da tarde. O sol batia forte no asfalto, aquele calor de março que faz o ar tremer. Empurrei a porta de vidro e entrei. O ar-condicionado me atingiu como um tapa gelado. Haviam 7 pessoas esperando em cadeiras de plástico azul. E lá, no balcão, de costas para mim, estava Gabriel, meu neto. 1,83 m de altura, cabelo escuro cortado baixo nas laterais, camiseta polo azul marinho que eu dei de presente no aniversário dele há 3 meses. E ao lado dele, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Magra, cabelos pretos com raiz branca aparecendo, óculos de armação grossa, vestido social marrom. Ela segurava documentos na mão. Fiquei parada na porta. Ninguém tinha me visto ainda. Gabriel estava rindo, conversando animado com o funcionário do outro lado do balcão, um senhor de uns 50 anos, que examinava papéis com cara de tédio. A mulher ao lado dele mexia no celular, despreocupados, confiantes, como se estivessem comprando pão, não roubando a casa de uma idosa. Foi quando uma porta lateral se abriu e a escrivã que tinha me ligado saiu.
Ela me viu e seus olhos se arregalaram. Fez um gesto discreto para eu esperar. Caminhou até o balcão e disse em voz alta profissional: Senhor Gabriel, a senhora que está aqui como procuradora da proprietária poderia, por favor, apresentar um documento adicional? Vamos precisar de uma certidão de nascimento atualizada da titular do imóvel. Vi a mulher tensionar. Gabriel franziu a testa. Mas já apresentamos todos os documentos que vocês pediram. RG, CPF, comprovante de residência. A escrivã manteve o tom firme. É procedimento padrão em transferências desse valor. O imóvel está avaliado em R$870 mil. Precisamos da certidão. R$870 mil. Minha casa. A casa que eu e meu falecido marido, Antônio, compramos em 1983 por 18 milhões de cruzeiros. A casa onde criei minha filha. A casa onde criei meu neto. A casa que valia quase R$1 milhão e ele estava tentando roubar de mim. A mulher sussurrou algo no ouvido de Gabriel. Ele balançou a cabeça, irritado. Olha, a gente não trouxe esse documento. Pode fazer sem? É que minha avó está muito doente. Foi ela quem pediu pra gente resolver isso pra ela. Está com Alzheimer, não consegue mais sair de casa. A mentira saiu fácil da boca dele. Doente, Alzheimer, não consigo sair de casa. Dei 3 passos à frente. Minhas sandálias de couro fizeram barulho no piso frio. Gabriel, ele congelou. A mulher ao lado dele empalideceu. Lentamente, como em câmera lenta, meu neto virou o rosto. Nossos olhos se encontraram. Não vou esquecer aquela expressão enquanto viver. Primeiro foi choque puro, depois medo, depois, e isso me cortou mais fundo que uma faca. Raiva. Raiva de que eu tinha aparecido. Raiva de que tinha atrapalhado o plano dele. Vó, ele tentou sorrir. Aquele sorriso torto que sempre me derretia quando ele era pequeno. O que você está fazendo aqui? Caminhei até ficar a 2 metros dele. As outras pessoas no cartório tinham parado de olhar seus celulares e nos observavam. O funcionário no balcão se afastou um pouco. A mulher de cabelo preto começou a recolher os documentos rapidamente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vim impedir que meu único neto roubasse minha casa. Se você está me ouvindo agora e já passou por traição de alguém que você amava, por favor, deixe um comentário, porque o que eu vou contar a seguir não é só sobre o que ele tentou fazer. É sobre tudo que eu descobri depois. E como eu fiz questão de que a justiça fosse feita, do meu jeito. O silêncio no cartório era pesado como chumbo. Podia-se ouvir o zumbido baixo do ar-condicionado e o tic-tac do relógio de parede. Gabriel abriu a boca, fechou, abriu de novo. Vó, não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Explicar? Minha voz subiu um tom. 7 pessoas nos observavam agora. A escrivã que me ligou estava parada com os braços cruzados. Explicar que você trouxe uma mulher desconhecida com documentos falsos em meu nome para transferir minha casa? A casa onde você morou comigo desde os 6 anos de idade? Explica, Gabriel. Estou ouvindo. A mulher de cabelo preto deu um passo para trás. Gabriel se virou para ela e sibilou entre dentes. Fica quieta. Deixa eu resolver. Depois voltou para mim, as mãos estendidas em gesto apaziguador. Vó, senta ali, por favor. Vamos conversar com calma. Você não entendeu a situação. Não entendi? Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Entendi perfeitamente, Gabriel. Você me disse esta manhã que tinha aula até às 6. Me deu um beijo na testa, comeu o pão de queijo que eu fiz, disse que me amava e veio direto para cá tentar me roubar. Ele engoliu seco. Suor começava a se formar na testa dele. Não é roubo. Eu ia te dar o dinheiro depois. É só que eu preciso da casa agora. Preciso do patrimônio para conseguir um empréstimo grande. É uma oportunidade de investimento que não pode esperar. Oportunidade de investimento. Repeti as palavras devagar. Com uma mulher que eu nunca vi na vida se passando por mim. A mulher tentou sair discretamente em direção à porta. A escrivã bloqueou o caminho. A senhora vai precisar ficar. Já chamei a polícia. Falsificação de documentos e tentativa de estelionato são crimes. A palavra polícia fez Gabriel entrar em pânico. Ele se aproximou de mim, a voz baixa, urgente. Vó, pelo amor de Deus, não deixa isso ir para a polícia. Vai estragar minha vida. Vai acabar com minha carreira na advocacia antes mesmo de começar. Eu estava desesperado. Não pensei direito, foi burrice, eu sei. Mas não deixa isso ir adiante. Olhei para o rosto dele, o neto que eu amava. O menino que acordava gritando à noite depois que a mãe morreu, e eu ficava horas fazendo cafuné até ele dormir de novo. O adolescente que eu levava na escola todo dia mesmo com chuva. O jovem para quem eu pagava mensalidade de R$8 mil por mês numa faculdade particular, porque ele disse que a pública não tinha o mesmo prestígio.
Desesperado, eu disse baixinho. Você estava tão desesperado que planejou tudo isso, conseguiu documentos falsos, arrumou uma atriz, marcou horário no cartório. Mentiu para mim olhando nos meus olhos. Isso não é desespero, Gabriel. Isso é premeditação. A porta se abriu e 2 policiais militares entraram. A escrivã foi falar com eles. Gabriel estava branco como papel. A mulher começou a chorar, dizendo que era atriz, que Gabriel tinha pago R$ 1.500 para ela fazer esse papel, que ela não sabia que era crime tão grave. Um dos policiais, um sargento de uns 40 anos com expressão severa, se aproximou. A senhora é a proprietária do imóvel? Confirmei. Ele olhou para Gabriel. E esse é seu neto? Confirmei de novo, a voz falhando agora. Era, não sei mais o que ele é. Levaram declarações de todos. A mulher foi levada para a delegacia imediatamente. Gabriel tentou argumentar. Disse que tinha direito a um advogado, que não iam encontrar provas suficientes. O sargento foi direto. Moço, você está dentro de um cartório com documentos falsificados, testemunhas, câmeras de segurança e sua própria avó como vítima. Você quer mesmo falar em provas? Quando iam colocar algemas em Gabriel, eu interferi. Não, por favor. O policial hesitou. Senhora, é procedimento... Eu balancei a cabeça. Eu sei, mas ele é meu neto. Não precisa das algemas. Ele vai cooperar. Não vai, Gabriel. Ele assentiu, incapaz de me olhar nos olhos. Saímos do cartório às 5h15 da tarde. Do lado de fora, o sol ainda estava forte. Gabriel entrou na viatura policial. Antes de fecharem a porta, ele me olhou pela janela. Tentou dizer algo, mas não saiu som. A viatura partiu. Fiquei parada na calçada. A escrivã que me salvou veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Dona Helena, a senhora foi muito corajosa. Muitas pessoas na sua situação deixariam passar por medo ou vergonha da família. Eu me virei para ela. Como é seu nome? Beatriz Tavares. Segurei a mão dela. Beatriz, se você não tivesse me ligado, eu estaria na rua agora. Literalmente na rua. Obrigada. Ela apertou minha mão de volta. É meu trabalho, mas vou ser honesta com a senhora. Isso não acaba aqui. Seu neto vai responder pelo crime, mas a senhora vai ter que decidir se presta queixa formal ou não. E vai ter que tomar decisões difíceis sobre o futuro de vocês. Dirigi de volta para casa no piloto automático. Quando abri a porta, o cheiro de bolo queimado tomou conta de tudo. Tinha esquecido completamente. Corri para a cozinha. O bolo estava carbonizado dentro do forno. Desliguei tudo. Abri as janelas, sentei na cadeira da cozinha e chorei. Chorei pela primeira vez desde que o telefone tinha tocado. Chorei pelo bolo queimado. Chorei pela traição. Chorei pelo neto que eu achava que conhecia. Chorei pela minha filha morta que não estava aqui para ver o que o filho dela tinha se tornado. Chorei por mim mesma, uma senhora de 72 anos que de repente se via completamente sozinha no mundo. O telefone tocou às 7 da noite. Era um número que eu não conhecia. Atendi receosa. Dona Helena, aqui é o Dr. Roberto Mendes. Sou advogado. Fui designado para representar seu neto Gabriel, no caso de hoje. Ele pediu que eu entrasse em contato com a senhora. Minha mandíbula se apertou. Ele está solto? Pagaram fiança de R$ 15.000. Ele está em casa agora, na casa dele. Casa dele. O apartamento que ficava a 10 quarteirões da minha casa, onde ele morava nos últimos 3 anos. O apartamento que, eu descobriria nos dias seguintes, também estava em meu nome, porque eu que tinha dado a entrada de R$ 180.000 quando ele fez 21 anos. Porque eu que pagava o condomínio de R$ 1.200 por mês. Porque eu era a idiota que achava que estava ajudando meu neto a construir um futuro. Doutor, eu disse calmamente, pode dizer ao seu cliente que ele não tem permissão para falar comigo. Não quero ver, não quero ouvir, não quero nada dele. E pode falar também que amanhã de manhã vou à delegacia prestar queixa formal. Boa noite. Desliguei antes que ele pudesse responder. Sentei no sofá da sala. A casa estava quieta demais. Normalmente Gabriel chegava por volta dessa hora, jantava comigo, a gente assistia o jornal junto. Ele reclamava da comida, dizia que estava muito salgado ou sem sal, mas sempre repetia o prato. Eu ficava brava. A gente discutia, mas era nossa rotina, era nossa família. Agora não era mais nada. Mas enquanto eu estava sentada ali, naquele silêncio pesado, algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Raiva. Não aquela raiva explosiva e destrutiva. Era uma raiva fria, calculada. A raiva de uma mulher que tinha sido subestimada, tratada como uma velha tola. Uma velha doente com Alzheimer que nem sabia o que estava acontecendo. Levantei, fui até o meu quarto, abri o armário e puxei uma caixa de sapatos do fundo. Dentro dela estava tudo. Todas as escrituras,
todos os documentos, e eram muitos mais do que Gabriel imaginava. A casa da Rua das Acácias onde morávamos, R$ 870 mil. O apartamento onde Gabriel morava, R$ 420 mil. A casa de praia em Ubatuba que meu marido comprou em 1995, R$ 700 mil. O terreno no interior que herdei da minha mãe, R$ 350 mil. A garagem comercial que eu alugava, R$ 280 mil. E 2 salas comerciais no centro que eu alugava para um escritório de contabilidade, R$ 900 mil. R$ 3.520 mil em patrimônio. Tudo em meu nome. Tudo que eu tinha construído com meu marido em 50 anos de trabalho dele como engenheiro civil e meu como professora primária. E meu neto tinha achado que ia roubar tudo de mim em 30 minutos num cartório. Abri meu notebook. Gabriel tinha me ensinado a usar quando ele tinha 15 anos, dizendo que eu precisava me atualizar. Que ironia. Entrei no meu e-mail e comecei a escrever. Primeiro para meu contador, Sebastião, que cuidava dos meus aluguéis há 15 anos. Depois para minha advogada, doutora Carmen, que tinha feito meu testamento 3 anos atrás. Depois para a imobiliária que gerenciava minhas propriedades. Eram 11 da noite quando terminei. Levantei, fui até a cozinha, joguei fora o bolo queimado e comecei a fazer outro. Precisava ocupar as mãos, precisava pensar. E pensar melhor sempre fazendo alguma coisa. Enquanto batia os ovos, comecei a montar um plano. Gabriel não sabia de tudo que eu tinha. Ele achava que era só a casa. Ele achava que eu era só uma velha aposentada vivendo de uma pensão de professora. Ele não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. E eu ia me certificar de que cada descoberta doesse. Não por vingança, mas por justiça. Porque ele precisava aprender que ações têm consequência. E que a mulher que ele tentou roubar era muito mais inteligente e preparada do que ele jamais imaginou. O bolo novo entrou no forno às 11h30. Dessa vez, coloquei o timer. Sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila e um caderno. Comecei a listar tudo. Tudo que eu sabia, tudo que eu tinha e tudo que eu ia fazer. Na manhã seguinte, quarta-feira, acordei às 6. Não tinha dormido direito, mas estava lúcida. Tomei banho, vesti meu melhor conjunto social, aquele azul marinho que uso para ocasiões importantes, e fui direto para a delegacia. Cheguei às 7h15, antes mesmo de abrirem oficialmente. A delegada que me atendeu era uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos num coque severo, olhos penetrantes. Doutora Mônica Ferreira. Contei tudo do início. Ela ouvia fazendo anotações, sem interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Dona Helena, vou ser direta com a senhora. Casos assim, envolvendo família, são complicados. Mesmo com todas as provas, muitas vítimas acabam retirando a queixa por pressão familiar ou por sentimento de culpa. A senhora está preparada para levar isso até o fim? Olhei direto nos olhos dela. Doutora, meu neto não tentou me pedir dinheiro emprestado. Não tentou me convencer a vender a casa e dividir com ele. Ele tentou me roubar. Trouxe uma golpista profissional, falsificou documentos, mentiu sobre meu estado de saúde. Se eu não tivesse ido ao cartório naquele momento, eu estaria sem casa agora. Então sim, estou preparada. Ela assentiu. Ótimo, porque vou precisar que a senhora seja forte. O advogado dele vai tentar de tudo. Vão dizer que foi mal entendido, que você autorizou verbalmente, que tem problemas de memória. Eu tenho 72 anos, não 72 meses. Minha memória está perfeita. Posso recitar os 37 alunos da minha última turma antes de me aposentar em 2008. Posso dizer o valor de cada aluguel que recebo. Posso listar todos os patrimônios que possuo. Se quiserem testar minha sanidade mental, estou pronta. Um sorriso pequeno apareceu no rosto da delegada. Boa, vamos precisar dessa atitude. Ela pegou um formulário. Vou registrar queixa formal por tentativa de estelionato, falsificação de documento e apropriação indébita. Vai abrir inquérito. Seu neto vai ser indiciado. Tem certeza? Não hesitei. Absoluta. Saí da delegacia às 9h20. Tinha 3 compromissos marcados para aquele dia. Primeiro, no escritório da doutora Carmen, minha advogada. Ela tinha um escritório pequeno, mas eficiente num prédio antigo do centro, 3º andar sem elevador. Subi os degraus devagar, segurando no corrimão de madeira desgastado. Doutora Siento. Carmen era uma mulher de 60 e poucos anos, grisalha, óculos de grau grosso, especializada em direito de família e sucessões. Ela me recebeu com um abraço apertado. Helena, meu Deus, recebi seu e-mail de madrugada. Não consegui acreditar. Sentamos em sua sala, que cheirava a café velho e papel antigo. Contei tudo de novo. Ela ouvia, balançando a cabeça,
indignada. Esse menino... Eu lembro quando você o trouxe aqui para fazer seu testamento. Ele devia ter uns 19 anos. Ficou tão emocionado quando você disse que ia deixar tudo para ele. Chorou, agradeceu. Aparentemente, 4 anos foram tempo demais para esperar, eu disse com amargura. Doutora Carmen tirou os óculos e limpou com a blusa. Helena, vou ser franca. Juridicamente você está coberta, tudo está em seu nome, documentação impecável. Mas, emocionalmente, você precisa estar preparada. Ele é seu único parente vivo. Se levar isso adiante, não tem volta. Não tem volta desde o momento em que ele entrou naquele cartório. Ela assentiu lentamente. Então vamos precisar fazer algumas mudanças. Primeiro, o testamento. Está tudo em nome dele atualmente. Precisa alterar urgentemente. Concordei. Segundo, procuração. Ele tem procuração sua para algumas coisas? Congelei. Tinha. Uma procuração que eu tinha feito ano passado para ele poder resolver burocracias de banco para mim. Pegar correspondência. Precisa revogar imediatamente. Hoje ainda. Passamos 3 horas naquele escritório. Alteramos o testamento. Agora tudo seria dividido entre 5 instituições de caridade que eu escolhi. Revogamos todas as procurações. Fizemos um documento de interdição preventiva, declarando que eu estava em perfeito estado mental e que qualquer documento futuro alegando o contrário deveria ser investigado. Assinei tudo. Senti como se estivesse apagando Gabriel da minha vida, papel por papel. Do escritório da advogada, fui direto para o banco. Eu tinha 3 contas, uma individual, uma conjunta com Gabriel que eu tinha aberto para facilitar transferências para ele e uma poupança antiga. Na conta conjunta tinha 123 mil reais, dinheiro que eu tinha economizado nos últimos anos dos aluguéis. O gerente, Sr. Paulo, um homem jovem de uns 35 anos, me recebeu preocupado. Dona Helena, que prazer vê-la. Em que posso ajudar? Sentei na frente dele. Paulo, preciso encerrar minha conta conjunta com Gabriel e transferir todo o dinheiro para minha conta individual. Hoje. Ele piscou surpreso. Aconteceu alguma coisa? Algum problema entre vocês? Respirei fundo. Meu neto tentou roubar minha casa ontem. Está respondendo processo criminal. Preciso proteger meu patrimônio. O rosto dele ficou branco. Meu Deus! Dona Helena, sinto muito. Vou providenciar imediatamente. Ele digitou furiosamente no computador. Mas preciso avisá-la. Ele vai ser notificado do encerramento da conta. E como é conjunta, ele pode sacar o dinheiro antes de você se tecnicamente não foi bloqueada judicialmente. Então faça a transferência agora, neste momento, e depois encerre. Levou 15 minutos. 123 mil reais foram transferidos. A conta conjunta foi encerrada. Paulo imprimiu os comprovantes e me entregou. Mais alguma coisa? Pensei. Sim. Tem algum empréstimo ou crédito em meu nome? Ele verificou. Não, está tudo limpo. Quer que eu coloque algum alerta na conta para não ser aberta nada sem sua presença física? Sim, e quero que toda e qualquer movimentação acima de R$ 1.000 seja notificada para meu e-mail e celular imediatamente. Saí do banco às 2 da tarde. Não tinha almoçado. Comprei um sanduíche numa padaria e comi sentada numa praça próxima, vendo pombos brigando por migalhas. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Vó, sou eu. A voz de Gabriel. Trêmula. Por favor, não desliga. Só me escuta 1 minuto. Fiquei em silêncio. Vó, eu sei que estraguei tudo. Sei que não tem desculpa. Mas eu preciso que você entenda. Eu estava desesperado. Tenho dívidas. Muitas dívidas. Peguei dinheiro emprestado com pessoas erradas, achando que ia conseguir ganhar com umas ações na bolsa e perdi tudo. Eles estão me ameaçando, dizendo que vão me machucar se eu não pagar. Eu vi a casa como única saída. Quanto? Interrompi. O quê? Quanto você deve? Silêncio. Depois baixinho. 240 mil reais. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. 240 mil reais. E em vez de me contar, em vez de pedir ajuda, você decidiu me roubar? Eu tinha vergonha. Como ia chegar para você e dizer que joguei tudo fora? Que desperdicei todas as oportunidades que você me deu? Você sempre foi tão orgulhosa de mim. Dizia para todo mundo que eu ia ser advogado, que ia ser bem-sucedido. Como eu ia admitir que sou um fracasso? Roubando a própria avó era a solução? Eu ia devolver, juro. Ia vender a casa, pagar as dívidas, comprar uma menor para você. Ia sobrar dinheiro ainda. Mentira. Minha voz saiu dura. Você ia sumir com o dinheiro. Porque se não ia... Por que não conversou comigo? Por que não pediu emprestado? Porque a fraude, Gabriel. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Porque eu sabia que você ia dizer não. Ia dizer que era irresponsável, que eu tinha que assumir as consequências dos meus erros. E você estaria certa. Mas eu não aguentava, vó.
Não aguento mais. E você acha que eu vou aguentar ficar na rua porque você foi irresponsável? Não, não era assim. Eu nunca deixaria você na rua, juro por Deus. Deus? Eu disse amargamente. Você vai jurar por Deus, depois de fazer tudo isso? Respirei fundo, controlando a raiva. Gabriel, eu encerrei nossa conta conjunta hoje. Transferi todo o dinheiro. Mudei meu testamento. Você não herda mais nada, nem um centavo. Revogei todas as procurações e vou levar o processo criminal até o final. Vó, não, por favor. Você deu o primeiro passo ontem naquele cartório. Agora vou dar os meus. E quando eu terminar, você vai entender que não sou a velhinha frágil e confusa que você pensou que era. Não me ligue mais. Não apareça na minha casa. Não tente me procurar, porque se tentar, vou pedir medida protetiva. Entendeu? Vó, eu te amo. Desliguei. As mãos tremiam. Os pombos na minha frente brigavam por um pedaço de pão que uma criança tinha jogado. Continuavam vivendo, indiferentes aos dramas humanos. Invejei a simplicidade deles. Fui para casa. Quando abri a porta, tudo estava do jeito que eu tinha deixado. Mas a casa parecia diferente, mais vazia, mais silenciosa. Tinha sido meu lar por 41 anos. Agora parecia apenas uma construção de tijolos e cimento. Passei o resto da tarde organizando documentos. Separei tudo em pastas. Processo criminal, alterações patrimoniais, comprovantes bancários. Queria tudo documentado, tudo organizado, porque sabia que Gabriel não ia desistir fácil. E eu precisava estar preparado. Às 7 da noite, o interfone tocou. Era Beatriz, a escrivã do cartório. Dona Helena? Desculpe aparecer sem avisar. Trouxe uma cópia de todos os documentos que foram apresentados ontem. Achei que a senhora poderia precisar para o processo. Abri o portão. Ela subiu até minha casa, recusou café, mas aceitou um copo de água. Sentamos na sala. Como está se sentindo? Ela perguntou com gentileza genuína. Honestamente, não sei. Tem horas que estou furiosa, outras que estou triste e outras que fico apenas cansada. Ela assentiu. É compreensível. Traição de família é a pior de todas. Entregou-me uma pasta marrom. Aqui estão as cópias. O RG falso é bem feito, viu? Se eu não tivesse o costume de sempre ligar, teria passado. Abri a pasta. Lá estava a foto da mulher que se passou por mim. Um RG falsificado com meu nome, mas foto dela. Procuração falsa com minha assinatura imitada. E imitada bem, devo dizer. Comprovante de residência com meus dados. Tudo muito profissional. Isso aqui custou dinheiro, Beatriz observou. Não é serviço amador. Seu neto pagou bem para ter esses documentos feitos. Ele disse que deve 240 mil reais para agiotas, eu contei. Aparentemente perdeu em apostas na bolsa. Beatriz soltou um assobio baixo e tentou resolver roubando a casa da própria avó. Que frieza! Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela disse: Dona Helena, posso dar um conselho? De alguém que vê muita gente passar por situações parecidas? Fiz que sim. Não tenha pena. Não volte atrás. Eu já vi muitas vítimas de golpes em família que perdoam, aceitam de volta. E sabe o que acontece? Acontece de novo. Sempre acontece de novo. Porque a pessoa aprendeu que pode fazer e ser perdoada. Não vou perdoar, eu disse com firmeza. Isso acabou quando ele cruzou a porta daquele cartório. Ela sorriu tristemente. Boa, mantenha essa força. Vai precisar. Depois que Beatriz foi embora, sentei no sofá com a pasta de documentos. Examinei cada papel. A assinatura falsa era assustadoramente parecida com a minha. Quem quer que tivesse falsificado tinha estudado bem. Provavelmente, Gabriel tinha fornecido exemplares da minha assinatura em documentos que ele tinha acesso. Peguei meu celular e liguei para Sebastião, meu contador. Eram 8 da noite, mas ele sempre atendia. Dona Helena, recebi seu e-mail. Fiquei chocado com o que aconteceu. Sebastião, preciso de um favor. Você tem registros de todos os aluguéis que eu recebo, correto? Ele confirmou. Preciso que faça um relatório completo. Quero saber exatamente quanto entra, quanto sai, saldo de cada propriedade nos últimos 5 anos. Pode fazer isso? Claro. Mas posso perguntar para quê? Preciso provar que não sou uma velha senil sem controle das próprias finanças. Preciso mostrar que sei exatamente onde cada centavo está. Ele entendeu imediatamente. Vou preparar um relatório completo. Terá amanhã no seu e-mail até meio-dia. Na quinta-feira de manhã, acordei com o sol entrando pela janela do quarto. Tinha dormido melhor. Não bem, mas melhor. Tinha sonhado com minha filha, mãe de Gabriel. Ela estava viva no sonho, me abraçando, dizendo que estava tudo bem. Acordei com lágrimas no rosto. Tomei café, pão com manteiga, café com leite, mamão
e abri o e-mail. Sebastião tinha cumprido a palavra. Um arquivo PDF de 53 páginas com cada centavo que eu tinha recebido e gasto nos últimos 5 anos. Imprimi tudo em 3 vias. Às 9 em ponto, meu celular tocou. Número desconhecido novamente. Atendi esperando ser Gabriel, mas era uma voz feminina, jovem. Dona Helena Cristina Almeida? Confirmei. Aqui é da Promotoria de Justiça. A senhora poderia comparecer amanhã às 10 da manhã para depor sobre o caso envolvendo Gabriel Almeida? Confirmei que estaria lá. Desliguei e senti um aperto no peito. Era real. Estava mesmo acontecendo. Meu neto ia ser processado e eu era a principal testemunha contra ele. O resto do dia passou em preparação. Organizei cronologicamente tudo o que tinha acontecido. Fiz uma lista de perguntas que eu achava que fariam e preparei as respostas. Separei documentos de backup. Queria estar impecável. À tarde, recebi uma visita inesperada. Quando abri a porta, 3 mulheres estavam ali. Não as conhecia. A mais velha, uns 60 anos, disse: Dona Helena, desculpe incomodar. Somos da Igreja Batista da Paz. Ficamos sabendo pelo pastor do que aconteceu com a senhora. Viemos oferecer apoio. Normalmente eu recusaria. Não sou muito de igreja. Não frequento religiosamente. Mas naquele momento, olhando para aqueles rostos gentis e preocupados, desabei. Comecei a chorar. Elas entraram, me abraçaram, fizeram chá, ficaram comigo por 2 horas apenas ouvindo. A mais nova, uma moça de uns 30 anos chamada Jéssica, me disse: Dona Helena, a senhora sabe que não está sozinha, né? Tem muita gente que se importa. E o que seu neto fez não foi culpa da senhora. A senhora foi uma avó maravilhosa. Ele que escolheu o caminho errado. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Porque no fundo, num cantinho escuro da minha mente, eu vinha me perguntando: onde eu errei? O que eu fiz de errado criando ele? Mas talvez não fosse sobre mim. Talvez fosse sobre as escolhas dele. As mulheres foram embora ao anoitecer, mas deixaram uma cesta de comida caseira e um bilhete com números de telefone, caso eu precisasse de qualquer coisa. Chorei de novo, mas dessa vez não de tristeza, de gratidão por descobrir que havia bondade em estranhos. Sexta-feira, dia do depoimento, acordei às 6, vesti meu conjunto social cinza, sapatos fechados pretos, prendi o cabelo num coque. Olhei no espelho. Uma mulher de 72 anos, cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos, mas olhar firme. Você consegue, disse para meu reflexo. A promotoria ficava num prédio moderno do fórum. Cheguei às 9h45. Tinha outras pessoas esperando. Às 10 em ponto, chamaram meu nome. Entrei numa sala grande com uma mesa enorme. 3 pessoas, um promotor, um escrivão e uma assistente social. O promotor era um homem de uns 45 anos, grisalho nas têmporas, olhar sério. Doutor Márcio Veloso. Ele me cumprimentou educadamente e pediu que me sentasse. Dona Helena, obrigado por comparecer. Vou fazer algumas perguntas sobre os eventos de terça-feira, dia 28 de março. Por favor, responda com suas próprias palavras, da forma mais detalhada possível. Comecei do início, o telefone tocando, a voz de Beatriz, a corrida até o cartório, a cena de Gabriel lá, a prisão, tudo. O promotor ouvia sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele disse: A senhora tem ideia de quanto seu neto planejava obter com esse golpe? Minha casa está avaliada em R$870 mil. Imagino que era esse o valor. E a senhora sabia das dívidas dele? Não fazia ideia. Ele nunca mencionou. Sempre disse que estava tudo bem, que a faculdade ia bem, que estava focado nos estudos. O promotor folheou alguns papéis. Temos informações de que ele deve R$240 mil para credores não identificados. Você confirma isso? Ele me ligou depois e confessou. Disse que eram apostas em ações que deram errado. O promotor suspirou. Dona Helena, preciso ser franco. Esse caso tem todas as características de um crime planejado. Documentos falsificados de qualidade profissional, cúmplice contratada, uso de informações pessoais detalhadas. Não foi impulso, foi premeditação. A senhora entende a gravidade disso? Entendi, e confirmei que iria até o final. A assistente social, uma senhora gentil de uns 50 anos, se inclinou para a frente. Dona Helena, como está emocionalmente? Tem rede de apoio? Família além do Gabriel? Não tenho mais família viva, mas tenho amigos, e descobri que tenho mais apoio do que imaginava. Ela assentiu. Porque isso vai ser difícil. Gabriel é jovem, tem advogado que vai tentar desqualificar seu testemunho. Vão possivelmente alegar que a senhora é idosa e confusa, que houve mal-entendido. A senhora precisa estar preparada para isso. Estou preparada. E não sou confusa.
Abri minha pasta e coloquei em cima da mesa o relatório de Sebastião. 53 páginas de movimentação financeira perfeita. Aqui estão todos os meus aluguéis, investimentos e gastos dos últimos 5 anos, organizado por mim e meu contador. Se querem testar minha capacidade mental, estou à disposição. O promotor pegou o relatório, folheou, levantou as sobrancelhas. Isso é impressionante. A senhora gerencia tudo isso sozinha? Sempre gerenciei. Desde que meu marido morreu em 2006, 18 anos administrando um patrimônio de 3,5 milhões de reais sem um único problema. Até meu neto decidir que eu era fácil de roubar. Um sorriso surgiu no rosto do promotor. Dona Helena, acho que o advogado de defesa vai ter um trabalho muito difícil com a senhora. Ele se levantou e estendeu a mão. Obrigado pela cooperação. Vamos precisar da senhora no julgamento quando houver, mas até lá manteremos contato. Saí da promotoria sentindo-me estranhamente fortalecida. Tinha passado no teste, tinha provado minha capacidade. Não era a velha frágil que Gabriel pensou que era. No caminho para casa, parei no supermercado. Enquanto escolhia tomates, ouvi alguém me chamar. Dona Helena? Virei. Era Marcos, um ex-aluno meu. Devia ter uns 35 anos agora. Homem feito, barba, ar sério. Professora, quanto tempo! Conversamos amenidades por alguns minutos. Ele perguntou como eu estava. Mencionou que seu filho tinha acabado de entrar na escola. Então, com cuidado, disse: Professora, eu ouvi uns rumores no bairro sobre seu neto. É verdade que... Respirei fundo. É verdade. Ele tentou me roubar. Está respondendo o processo. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. Eu lembro dele. Era pequenininho quando a senhora o trouxe na escola algumas vezes. Parecia um bom menino. Parecia, eu disse amargamente. Mas aparências enganam. Ele tocou meu braço gentilmente. Se precisar de alguma coisa, professora, por favor me avise. A senhora me ensinou a ler. Jamais vou esquecer disso. A senhora foi fundamental na minha vida. Se puder retribuir de alguma forma, agradeci. Emocionada. Era a segunda vez, em 2 dias, que quase estranhos ofereciam ajuda genuína. Talvez eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Em casa, guardei as compras e sentei para almoçar. Arroz, feijão, um bife, salada. Comida simples, mas feita com capricho. Comendo sozinha, como faria dali em diante. O telefone tocou. Outro número desconhecido. Quase não atendi, mas atendi. Alô? Dona Helena, aqui é Paulo do banco. Só estou ligando para avisar que detectamos uma tentativa de abertura de conta conjunta em seu nome online. Bloqueamos conforme a senhora pediu. A tentativa foi feita pelo CPF do Gabriel Almeida. Senti raiva subir. Ele tentou de novo? Sim. Usou os dados da senhora, mas o sistema flagrou e bloqueou automaticamente. Ele não conseguiu. Obrigada por avisar, Paulo. Gabriel estava desesperado, muito desesperado. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Liguei para a doutora Carmen. Preciso de uma medida protetiva contra meu neto. Ele está tentando acessar minhas contas. Pode tentar vir aqui. Preciso de proteção legal. Ela concordou imediatamente. Vou pedir hoje ainda. Até segunda-feira deve sair. Enquanto isso, se ele aparecer, não abra a porta. Ligue para a polícia. Naquela noite, dormi com o telefone ao lado da cama. Estava começando a ter medo. Não do Gabriel que eu conhecia, mas do Gabriel que eu descobri que ele era. No sábado, acordei com barulho no portão. Eram 6 da manhã, ainda escuro lá fora. Pulei da cama, coração disparado. Olhei pela janela. Gabriel estava no portão, apertando a campainha insistentemente. Não abri. Fiquei parada na sala, tremendo. Ele começou a gritar. Vó, vó, abre por favor. Preciso falar com você. É urgente. Vó! Os vizinhos começaram a acender luzes. Seu Arnaldo abriu a janela e gritou. Moço, são 6 da manhã. Respeite. Gabriel se virou para ele. Não se mete. Isso é entre mim e minha avó. Peguei o telefone e disquei 190. Informei que meu neto, que tinha tentado me roubar e estava respondendo o processo, estava invadindo minha propriedade e recusando a sair. Disseram que mandariam uma viatura. Gabriel continuou gritando por 10 minutos até a viatura chegar. 2 policiais desceram. Eu abri a janela e gritei. Ele tentou me roubar. Está respondendo o processo. Eu não quero ele aqui. Os policiais se aproximaram de Gabriel. Ele tentou argumentar, mas eles foram firmes. Moço, a senhora não quer você aqui. Você precisa sair, agora. Mas ela é minha avó. Preciso falar com ela. Não importa. É propriedade privada e ela não autorizou sua presença. Saia ou vai ser detido por invasão. Gabriel me olhou pela janela. Aquele olhar era de ódio puro. Não era mais meu neto. Era um estranho. Ele cuspiu no chão e disse alto para eu ouvir. Você vai se arrepender disso, velha. Vai ficar sozinha e vai morrer sozinha.
e ninguém vai se importar. As palavras me atingiram como pedradas. Os policiais o empurraram para fora, ameaçando com algemas. Ele entrou num carro velho que estava estacionado mais à frente e foi embora, acelerando perigosamente. Sentei no chão da sala e chorei. Não de medo, de tristeza profunda, porque aquelas palavras tinham vindo da boca de alguém que eu embalei quando era bebê. Alguém que eu amei mais do que minha própria vida. Seu Arnaldo e Dona Marta vieram à minha casa meia hora depois, com café e pão de queijo quente. Sentaram comigo na cozinha. Dona Helena, disse Dona Marta gentilmente, a gente ouviu tudo. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui e vamos ficar de olho na casa. Se ele aparecer de novo, a gente liga na hora. Agradeci, incapaz de dizer muito mais. O restante do fim de semana passou num borrão. Eu andava pela casa como um fantasma, fazendo as coisas no automático. Cozinhando para um, comendo sozinha, assistindo TV sem prestar atenção. Segunda-feira chegou. Eu tinha marcado com doutora Carmen para receber a medida protetiva. Cheguei ao escritório dela às 10. Ela estava séria. Helena, consegui a medida. Gabriel não pode se aproximar a menos de 500 metros de você, da sua casa, do seu carro. Se violar, vai preso imediatamente. Peguei o papel. Estava tudo lá, oficial, com carimbo do juiz. Preciso entregar a ele pessoalmente? Não. Vou mandar pelo oficial de justiça. Ele será notificado oficialmente. A partir desse momento, qualquer contato é violação. E o processo criminal? Avançando. O Ministério Público aceitou a denúncia. Vai haver julgamento? Pode demorar alguns meses, mas vai acontecer. Saí do escritório com a medida protetiva na bolsa. Senti como se tivesse erguido um muro entre mim e Gabriel. Necessário, mas doloroso. Na terça-feira seguinte, uma semana exata depois do incidente no cartório, recebi uma ligação de um número fixo. Atendi. Dona Helena? Aqui é do Hospital São Lucas. Estamos com Gabriel Almeida aqui. Ele sofreu um acidente de carro. Está estável, mas pediu muito para ligarmos para a senhora. Meu coração parou. Acidente? Ele está bem? Está. Bateu o carro ontem à noite e estava alcoolizado. Sem ferimentos graves, mas muito abalado emocionalmente. Ele está pedindo para falar com a senhora. Fechei os olhos. A tentação de correr ao hospital era imensa, mas lembrei das palavras de Beatriz. Não tenha pena. Vai acontecer de novo. Enfermeira, eu disse com voz firme. Ele tem uma medida protetiva contra mim. Não posso ter contato com ele. Por favor, não me liguem mais sobre isso. Mas, senhora, ele é seu neto. Sei que é, mas é também alguém que tentou me roubar e que me ameaçou. Espero que ele se recupere, mas não posso e não vou vê-lo. Desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e soquei a mesa com força. 1, 2, 3 vezes, até minha mão doer. Não era fácil. Era a coisa mais difícil que eu já tinha feito, mas era necessário. As semanas seguintes se arrastaram. Eu estabeleci uma rotina: acordar, café, caminhada no parque, almoço, leitura, jantar, TV, dormir. Recebia visitas das mulheres da igreja. Seu Arnaldo e Dona Marta vinham tomar café comigo 2 vezes por semana. Marcos, meu ex-aluno, me ligava aos finais de semana. Eu estava construindo uma vida nova, sem Gabriel. Em maio, 2 meses após o incidente, recebi a notificação da data do julgamento, 15 de junho, menos de um mês. Doutora Carmen me preparou. Fizemos simulações de perguntas. Eu estava pronta. No dia do julgamento, acordei às 5 da manhã. Vesti meu melhor traje, um conjunto bordô que eu tinha comprado para uma festa anos atrás, mas nunca tinha usado. Prendi o cabelo, passei batom pela primeira vez em semanas. Olhei no espelho. Você consegue. Por você. Por todas as avós que foram enganadas. Você consegue. O fórum estava cheio. Encontrei doutora Carmen na entrada. Ela me abraçou. Pronta? Assenti. Mais do que nunca. Entramos na sala de audiência. Era menor do que eu imaginava. Umas 40 cadeiras. Uma mesa grande à frente onde o juiz se sentaria. Mesas laterais para promotor e advogado de defesa. E lá, do outro lado, estava Gabriel. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 2 meses. Ele estava magro. Muito magro. Olheiras profundas. Cabelo despenteado. Não parecia o jovem confiante do cartório. Parecia um homem quebrado. Por um segundo, senti pena. Mas aí lembrei, ele me chamou de velha, disse que eu morreria sozinha. Tentou me roubar o teto sobre a cabeça. A pena evaporou. O juiz entrou. Dr. Fernando Costa, homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, expressão severa. Todos se levantaram. O julgamento começou. O promotor, Dr. Márcio, apresentou o caso, explicou a tentativa de fraude, os documentos falsos, a premeditação. Chamou Beatriz para depor. Ela contou tudo, a ligação para mim, a suspeita,
o flagrante. Depois me chamaram. Caminhei até o banco das testemunhas com pernas tremendo, mas cabeça erguida. Jurei dizer a verdade. Contei minha história do início ao fim. O telefone, a corrida, Gabriel no cartório, a traição. O advogado de Gabriel, Dr. Roberto Mendes, se levantou para me interrogar. Dona Helena, a senhora tem 72 anos, correto? Confirmei. E administra sozinha um patrimônio significativo? Confirmei de novo. Não acha cansativo? Não seria mais fácil ter ajuda? Entendi aonde ele queria chegar. Administro há 18 anos sem problema algum. Tenho um contador de confiança. Tudo funciona perfeitamente. Mas a senhora não acha que talvez, com a idade avançando, seria prudente passar algumas responsabilidades para alguém mais jovem? Alguém da família? Alguém como meu neto que tentou me roubar? Olhei direto para ele. Doutor, eu tenho 72 anos, não 72 de QI. Sei exatamente o que estou fazendo. Risos contidos na plateia. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. O advogado tentou outra abordagem. Dona Helena, é verdade que seu neto estava com dívidas sérias e tinha pedido ajuda anteriormente? Nunca pediu, nunca mencionou dívidas. Se tivesse pedido, eu teria considerado ajudar, mas ele escolheu roubar. Mas senhora, jovens cometem erros. Seu neto estava desesperado. Não acha que merece uma segunda chance? Respirei fundo. Doutor, meu neto não roubou um chocolate na lojinha. Ele planejou por semanas, conseguiu documentos falsos profissionais, contratou uma cúmplice, mentiu na minha cara e quase conseguiu me deixar sem casa. Isso não é erro de juventude, é crime premeditado. E sim, merece consequências. O advogado não tinha mais perguntas. Sentei de volta no meu lugar. Doutora Carmen apertou minha mão. Você foi perfeito, sussurrou. Gabriel foi chamado a depor. Ele levantou devagar, foi até a frente. Jurou dizer a verdade. O promotor foi direto. Senhor Gabriel, o senhor confirma que estava no cartório de registro de imóveis dia 28 de março com intenção de transferir a casa de sua avó para seu nome? Sim, mas... E confirma que trouxe uma mulher com documentos falsos se passando por sua avó? Sim, mas eu ia... E confirma que mentiu para sua avó dizendo que estava na faculdade? Sim. E confirma que tudo isso foi feito sem o conhecimento ou consentimento dela? Silêncio. Depois, baixinho. Sim. O promotor se virou para o juiz. Sem mais perguntas, Excelência. O réu confessou todos os fatos. O advogado de Gabriel tentou salvar. Chamou testemunhas de caráter, professores da faculdade, amigo. Todos falaram bem dele. Bom aluno, dedicado, educado. Mas ninguém negou os fatos. Por fim, Gabriel teve direito a uma fala final. Ele se levantou, virou para mim. Vó, eu sei que estraguei tudo. Sei que o que fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que nunca quis te machucar. Eu estava desesperado, com medo, e tomei a pior decisão da minha vida. Eu te amo, sempre te amei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Ele chorou, lágrimas reais descendo o rosto, mas eu não me movi, não falei nada, apenas olhei. O juiz se retirou para deliberar. Voltou após 40 minutos. Todos se levantaram. Após análise cuidadosa das provas e depoimentos, este juízo decide. O réu Gabriel Almeida é considerado culpado de tentativa de estelionato qualificado, falsificação de documento e apropriação indébita. Sentença: 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, conversíveis em prestação de serviços comunitários mediante bom comportamento. Além disso, fica determinado que o réu deve indenizar a vítima em 50 mil reais por danos morais. 3 anos e meio. Gabriel desabou na cadeira, o rosto nas mãos. Seu advogado tentou consolá-lo. Eu apenas sentei, processando. Tinha terminado. A justiça tinha sido feita. Saímos do fórum. Doutora Carmen me abraçou forte. Helena, você foi incrível, forte, lúcida, impressionante. Agradeci, mas me sentia vazia. Não feliz, não triste, apenas vazia. No caminho para casa, parei numa floricultura e comprei rosas brancas. Dirigi até o cemitério onde minha filha estava enterrada. Ajoelhei na frente do túmulo dela, coloquei as flores. Marina, eu fiz o que achei certo. Espero que você entenda. Espero que lá onde você estiver, saiba que tentei fazer o melhor com seu filho. Mas ele escolheu um caminho que eu não podia seguir. Me perdoa? Chorei ali, sozinha no cemitério, por 1 hora. Chorei por tudo que tinha perdido, pela minha filha, pelo meu neto, pela família que eu não tinha mais. Mas quando levantei, limpei as lágrimas e caminhei de volta ao carro, senti algo diferente. Não era felicidade exatamente. Era
Paz. A paz de quem fez o que era certo, mesmo quando era difícil. A paz de quem não se deixou enganar, manipular ou vitimizar. Dirigi para casa. Quando cheguei, seu Arnaldo e Dona Marta estavam na calçada. E aí, Dona Helena, como foi? Contei resumidamente. Eles balançaram a cabeça, sérios. Você fez certo, disse seu Arnaldo. Não foi fácil, mas foi certo. Entrei em casa, preparei jantar, macarrão com molho de tomate caseiro, salada, suco de laranja. Coloquei à mesa, mas só um prato. Sentei, rezei uma oração rápida, agradecendo, e comi. Sozinha sim, mas não derrotada, não roubada, não enganada, vitoriosa. Nos meses seguintes, Gabriel começou a cumprir os serviços comunitários. Eu soube através de Doutora Carmen. Ele trabalhava numa ONG que atendia moradores de rua. Irônico, considerando que quase tinha colocado a própria avó na rua. Ele tentou me escrever cartas. Doutora Carmen recebia e me perguntava se eu queria ler. Sempre disse não. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Eu, por outro lado, comecei a viver de verdade. Aceitei um convite das mulheres da igreja para um grupo de estudo bíblico. Comecei aulas de pintura numa escola comunitária. Viajei para Ubatuba. Fiquei uma semana na minha casa de praia, sozinha, ouvindo o mar. Doei R$100.000 para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Queria que meu dinheiro ajudasse quem realmente precisava. Queria que algo de bom saísse de toda essa dor. E sabe o que descobri? Que eu era mais forte do que imaginava. Que sobreviver a 72 anos, criar uma filha, perder essa filha, criar um neto, perder esse neto de uma forma diferente, mas igualmente dolorosa. Tudo isso me fez quem eu era. Uma mulher resiliente, uma mulher que não aceita ser vítima, uma mulher que luta. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Essa história não tem final feliz no sentido tradicional. Não houve reconciliação, não houve perdão, não houve felizes para sempre, mas houve justiça, houve dignidade, houve respeito próprio. E às vezes, principalmente quando envelhecemos, é isso que importa. Não ser feliz o tempo todo, mas ser respeitado, ser tratado com dignidade e não aceitar menos do que merecemos, mesmo quando vem de quem amamos. Minha casa continua sendo minha, meu patrimônio continua sendo meu, minha vida continua sendo minha e ninguém vai tirar isso de mim. Se você está passando por algo parecido, se alguém da família está tentando se aproveitar de você, saiba, você não está sozinho. Tem recurso, tem leis, tem pessoas que podem ajudar. Não seja vítima por medo ou vergonha. Eu tenho 72 anos e ainda tenho muito para viver, muito para aprender, muito para ensinar. E essa é a maior lição que aprendi com tudo isso. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser forte. Nunca é tarde demais para escolher você mesmo. Hoje, sentada na minha cozinha, bebendo meu café, olhando para o jardim que eu mesma plantei, eu sei que fiz a escolha certa. Dói, mas é uma dor limpa, uma dor honesta. Não é a dor de ser enganada, traída, roubada. É a dor de quem ficou de pé quando poderia ter caído. E essa dor, com o tempo, se transforma em orgulho. Eu sou Helena Cristina Almeida. Tenho 72 anos. Sou viúva, mãe de uma filha falecida, avó de um neto que me traiu. Mas, acima de tudo, sou uma sobrevivente, uma vencedora. E ninguém, absolutamente ninguém, vai escrever um final diferente para a minha história. Só eu. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando sua experiência. Porque compartilhar nossas dores e vitórias é o que nos faz humanos, é o que nos faz fortes. E juntos somos inquebráveis.